Deus é Rei, é o Altíssimo muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo muito acima do universo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Você que está com a sua liturgia Deus Conosco, aonde você lê Lucas, você troque por Marcos. Então nós estamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Nesse Evangelho Jesus chama, ele toma consigo 3 dos seus discípulos. Esses 3 discípulos estão com ele na transfiguração, na ressuscitação da filha de Jairo, estão com ele no Getsêmani, estão com ele também quando ele realiza o seu discurso escatológico e ali também com André. Os 3 discípulos são Pedro, Tiago e João. E Jesus os leva a um lugar à parte, numa alta montanha. Os discípulos e nós seguimos Jesus. Porém, Jesus pode escolher algumas pessoas para revelar alguns mistérios. É assim que ele faz com esses 3 que vão ter na igreja uma grande importância de liderança: Pedro, Tiago e João. Ao levá-los na alta montanha, Jesus ali então ficou transfigurado. E um dos sinais dessa transfiguração é a mudança das suas vestes. Elas ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira poderia alvejar daquela maneira. Transfigurar, em grego metamorphomai, significa a mudança de aparência, a mudança de forma, e quando muda as vestes, simboliza também a dignidade da pessoa. Transfigurar, o contrário é desfigurar. Quando estamos com um rosto alegre, nós transfiguramos alegria. Um rosto triste é desfigurado. Jesus, quando foi flagelado até a cruz, o seu rosto ficou desfigurado. Não dava nem para reconhecer um rosto humano de tão violento que ele foi agredido. Quando hoje Jesus se transfigura, ele revela a Pedro, Tiago e João a sua verdadeira identidade, transfigurada, ressuscitado. Assim ele é. E ele se revelou. Ele antecipou aos 3 o que ele é, a glória que ainda virá, a sua ressurreição. Normalmente num casamento, principalmente as mulheres, dificilmente não vão num salão, e quando a gente olha, a gente nem reconhece porque ficaram transfiguradas. A desfiguração também pode nos fazer mal. Quando a gente é batizado,
de modo simbólico, colocam em nós uma veste branca. Aquela veste significa também o nosso processo de transfiguração. Significa, se eu viver o meu batismo, se eu buscar a Deus, ter comunhão com Ele, eu estarei também me transfigurando. É claro que não de modo pleno, porque nós ainda não estamos no céu. Mas nós também precisamos ser transfigurados. Quando eu me envolvo no pecado, eu me afasto de Deus, eu também fico desfigurado. Nesse momento, então, aparecem Moisés e Elias. Com Jesus aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias vai nos ajudar a entender que todo esse texto da transfiguração, ele é também uma leitura de vários acontecimentos do Antigo Testamento. Moisés para nós significa a lei. Ele recebeu as leis de Deus também numa montanha chamada Sinai. E também Elias, nele nós reunimos todos os profetas, porque Elias foi um grande profeta. Também esteve no monte Horebe. Na Bíblia, tanto o monte onde Elias está, o Horebe, que a gente vai ver no livro do Deuteronômio, e o Sinai no livro do Êxodo, os dois montes significam montes da aliança com Deus. Na tradição nossa católica, nós chamamos que esse monte da transfiguração é o Monte Tabor, lá perto de Nazaré, na Baixa Galileia. Diante dessa glória, Pedro toma a palavra e diz para Jesus assim: Mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para o povo da Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, que era um povo nômade, as tendas era como se fossem casas, era o lugar de se habitar. A tenda, do modo sagrado, era o lugar da presença de Deus. Era o lugar que Moisés entrava para falar com Deus. Vamos então fazer 3 tendas. Quem ouviu o evangelho de ontem, além da parte bonita, que Pedro diz: Ah, Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Depois tem uma parte triste. Jesus começa a revelar, ontem, o primeiro anúncio da sua paixão. E ele fala para os discípulos: eu devo ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia. Pedro fala para ele: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus chega a chamar Pedro de Satanás. Pedro também não está querendo ir para Jerusalém. Não está querendo passar pelo sofrimento. Vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui. Deixe esse negócio de sofrer para lá. Então vem do céu uma nuvem e os encobre ali. A nuvem na Bíblia, e nesse momento, nós chamamos de teofania. Na Bíblia tem vários momentos importantes,
da presença de Deus, que são momentos teofânicos, né? Teo, Deus, fania, manifestação. Então, uma teofania é a manifestação de Deus. E nessa manifestação vem uma voz que diz assim: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Eu posso dizer que todas as vezes que o Evangelho é proclamado, do céu vem também uma voz que nos diz isso: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, vivam o que ele diz. Terminando esse momento, eles olham em volta e não tem mais ninguém, somente Jesus, para nos dizer o que não importa mais agora a lei e nem os profetas. Eles são importantes, é claro que são, mas o que deve permanecer é Jesus. Não tinha mais ninguém, apenas Jesus, para mostrar a centralidade do segmento. Cristo deve ser em tudo que nós, tudo que nós fazemos, em vista da transfiguração, deve ser cristocêntrico. A sua família deve ser cristocêntrica, que tem o Cristo no centro. O seu trabalho devia ser cristocêntrico. A sua missão na igreja e no mundo deve ser cristocêntrica. E agora eles descem da montanha. E ao descer, Jesus pede que eles não revelem o que lá aconteceu. E eles fazem isso. Eles comentam somente entre eles. Ali, como é uma antecipação do que vai acontecer, ele pede para não dizer. Então ali, Jesus antecipa para eles a sua glória, a ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, como o batismo de Jesus, esse momento também revela para nós a Santíssima Trindade. A voz que veio do alto, que nós ouvimos, é a voz do Pai. O Filho é aquele que foi transfigurado. E o Espírito Santo está presente na nuvem. Para dizer que nesta analogia, onde Cristo revela aos 3 discípulos no alto monte, para significar que aqueles que nesta vida acreditam na Santíssima Trindade, irão na próxima e eterna vida contemplar a glória das 3 pessoas divinas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.